Boa tarde, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating Sharing, episódio número 33. Sou o Luís Almeida e hoje temos connosco João Toneiro. Tudo bem, João? Tudo bem, Luís. Obrigado. Obrigado pelo convite desde já. Não, obrigado eu por teres aceito aqui o desafio. Ia sugerir, então, começamos aqui pela pergunta, como se costuma dizer, da praxe, que é explicar aqui um bocadinho quem é o João Toneiro, e um bocadinho da sua jornada já profissional e académica, que já é alguma. Não ponhas isso nesses tempos, não parece que sou mais velho do que aquilo que já sou. Não, é mesmo pela experiência. Sim, sim. Não, o que é que eu posso partilhar em relação a isso? A minha vida começou no mundo da engenharia. Portanto, a minha formação de base é de engenharia. Eu fiz primeiro engenharia de máquinas na Escola Náutica. Também fiz o técnico. E depois fiz em termos de formação, fui sempre, sou daquelas pessoas que sempre foi investindo em formação. E então fiz muita formação em gestão e nos últimos anos em marketing, não é? No INSEAD, na London Business School e em marketing bastante na Kellogg, onde fiz 5 cursos e por isso tenho o certificado deles. Isto no que diz respeito à formação. Em termos profissionais, eu comecei, costumo dizer, noutra vida fui engenheiro, mas não é bem o caso. Eu acho que a mentalidade da engenharia fica sempre, e a forma de abordarmos os problemas fica sempre. É uma matriz que ganhamos, mas comecei pela engenharia. Fui oficial da Marinha Mercante, saí dos navios para os aviões, estive na Zogma. Estive na carreira académica, portanto fiz 6 anos na Escola Náutica, fui convidado para fazer doutoramento, mas nessa altura também, simultaneamente, apareceu a possibilidade de ir para o projeto dos gasodutos em Portugal. Estamos a falar ali de 95, quando Portugal fez o gasoduto de alta pressão de gás natural. Uhum. E a minha opção foi ir para esse projeto. Aí tive a oportunidade na Transgás de fazer muita coisa nessa indústria, na indústria do gás natural, tendo começado por liderar projetos de gasodutos, depois o AGs, que são unidades autónomas de gás natural, por exemplo, Chaves, Olhão, Vila Real, Uhum. Bragança, são cidades alimentadas, Évora, alimentados por essas unidades. Esses projetos liderei vários desses projetos. Depois fui diretor de engenharia do terminal GNL de Sines, que este ano, pela questão da energética, tem estado bastante aí na voga, a questão do Sim. conflito da Rússia. Depois entrei numa fase mais comercial, liderei os negócios, as grandes contas B2B, já na Galp, Portugal e Espanha. Lançámos a comercialização em Espanha, quando houve a liberalização do mercado. Daí Uhum. passei para o que eu gosto de chamar ilhéu de serviço. Portanto, é o administrador executivo das empresas da Galp, todas na Madeira e nos Açores. Estamos a falar de 5, 6 empresas. E, portanto, isso englobava logística, B2B, B2C, todos os negócios. E Uhum. os últimos 7 anos, até há 2 anos atrás, fui diretor de marketing, diretor ibérico de marketing da Galp, e também CEO do negócio de conveniência da Tangerina, em parceria com a Fana AMC. Dá 2 anos esta parte, criei a minha própria empresa, e portanto o que faço hoje são 3 coisas. Faço consultoria, faço advisory, trabalho com outras consultoras, e formação, muita formação de executivos, trabalho com várias universidades. Pronto, e portanto é um bocadinho este o trajeto, e sim, tem dado a oportunidade para fazer coisas diferentes e para aprender muito, essencialmente. Acredito que sim. João, diz-me uma coisa, no meio deste processo em que se fala muito em transformação digital, como é que tu vês isso a afetar as empresas e os negócios e como é que achas que elas se estão a preparar para estas mudanças, por assim dizer? Um, eu acho que é uma jornada incontornável, portanto, a transformação digital e a incorporação de uma jornada mais digital é incontornável e se dúvidas houvesse, eu penso que o tempo da pandemia foi um bom alerta, para não dizer choque, para Hum. muitas empresas perceberem dessa necessidade.
Portanto, numa altura em que as pessoas foram todas obrigadas a migrar para um contexto muito mais digital, nós percebemos que os negócios que não tinham essa preparação, e portanto, por mais alertas, por mais webinars, por mais podcasts que houvesse e que nós, consultorias e projetos, e que nós alertássemos as empresas para a necessidade de irem mais de encontro ao cliente, e mais de encontro a uma jornada mais. Eu não gosto tanto de digital, eu acho que o sucesso é o híbrido, está ou no Uhum. digital, na junção do físico e do digital. Por mais que falássemos dessa necessidade, bom, houve quem fizesse esse caminho e houve quem não fosse tão proativo. E portanto, as empresas que não foram proativas nessa transformação, se calhar perderam uma oportunidade e perderam negócios, não é? Hoje, penso que o tema ainda está, desde novembro do ano passado, com todo este tema de finalmente a inteligência artificial vir ter exemplos concretos, não é? Porque já há muito tempo que falávamos de inteligência artificial e tu aí és um mestre na matéria, tens feito muita evangelização desse tema, mas uma coisa é falarmos, não havia assim nenhum produto que tivesse uma visibilidade ou nenhuma plataforma que desse uma visibilidade da aplicação e o ChatGPT teve esse mérito, não é? De Certo. trazer de uma forma muito fácil, muito direta, pôr as pessoas todas a confrontarem-se com as capacidades que a inteligência artificial vem trazer. Portanto, estes dois fenómenos, a pandemia e o confinamento, e agora esta ferramenta de inteligência artificial e a facilidade de utilização da mesma, com a produtividade que pode trazer, eu acho que levam as empresas a perceber que é incontornável adaptarem essa transformação e essa mudança. E, portanto, este é um tempo de, sim ou sim, as empresas ponderarem essa transformação. Certo. Eu diria que é algo, não há desculpas para não abraçar esta mudança, não é? Por assim dizer. Acho que e tu tocaste aí num ponto que é o Fitigal, que, ou seja, o físico digital e também incluía se calhar a parte social, né? Porque é importante. E acima de tudo, já não há, se havia desculpas, por assim dizer, cada vez mais a importância e o impacto que pode ter no negócio se nós não abraçarmos esta mudança. Diz uma coisa, João, durante esta possibilidade que tu tiveste de estar em vários ramos de negócios e oportunidades, acredito que da tua sensibilidade cada vez mais se fala, e até na tua formação, que eu sei que é uma área que tu focas muito, que é o foco no cliente, não é? Qual é a tua sensibilidade a nível que as empresas hoje têm, a nível dessa maturidade? Porque também, da mesma forma que tu referiste muito bem a inteligência artificial, eu acho que a frase como transformação digital transformou-se numa commodity, qualquer dia qualquer coisa também tem que se falar sempre foco no cliente. Mas depois pergunta-se qual é a real maturidade da tua sensibilidade das oportunidades que tens tido com algumas empresas. Olha, essa é uma questão interessante e eu vou dar um exemplo na primeira pessoa, um exemplo que eu estou recorrentemente a viver e a retroalimentar, não é? Que Hum. é, eu dou muita formação para executivos, mestrados e também algumas ações e palestras em empresas e algumas ações em corporações e, portanto, mais dedicadas e trabalho muito algumas empresas de forma eh, isolada, portanto, programas abertos Certo. e programas dedicados para a empresa. E independentemente do formato, há uma questão que se põe sempre que é essa, que é o foco no cliente. Eu tento logo de início fazer uma questão, faço muitas vezes uma questão que é, ah, seja só para uma organização, seja para outra, e foco no cliente. Pá, e o que é interessante é que das centenas de pessoas ou milhares já de pessoas com quem me tenho confrontado, já passam milhares de pessoas, não houve até hoje uma pessoa que me tenha dito, não, olha, eu não tenho grande foco no cliente. Portanto, Certo. o tema é, toda a gente acha, à partida, e achar é a palavra adequada aqui, que tem esse foco no cliente, que tem essa perspectiva ou essa centralidade no cliente. Agora, pronto, eu digo sempre, então ok, vamos aqui afinar conceitos e vamos ver se falamos da mesma coisa, se aquilo que vocês consideram ser foco no cliente é o mesmo que eu estou a considerar. Pronto, e depois ao longo da sessão, a consciência revela Desmistificando, né? e começamos a ver que, portanto, não basta fazer o talk da talk. É relativamente fácil fazer o talk da talk. Uhum. Conheço alguns executivos,
Aí há algumas chefes que têm essa facilidade de ter o dom do discurso e, portanto, facilmente chegam a uma organização e dizem: oh, isto vai ser tudo centrado no cliente. E depois a realidade é bem diferente. Portanto, o talk the talk, a conversa, o discurso, a intenção, a vontade é muito fácil de fazer. E há um conjunto de jargões e enfim, de frases feitas que ajudam as pessoas a, se calhar, passarem essa mensagem. A questão é depois onde é que isso se materializa. É como é que nós. E aí, quando nós. Há uma pergunta assim que é muito fácil, que é nós pedimos, então, ok, o foco no cliente é para quê? Para já a satisfação do cliente, certo? Sim, sim, sim. Então, como é que medem a satisfação do cliente? Pois. Pronto. E aí as coisas começam a ficar claras, não é? Porque muitas empresas que dizem ter foco no cliente, ou muito, não é empresas, as pessoas de empresas que representam empresas que dizem ter foco no cliente, não medem satisfação do cliente, não têm métricas. Portanto, já para não falar de outra coisa também, que é não ouvem o cliente. Portanto, se não ouvem o cliente, como é que podem ter foco no cliente, não é? Eh, São por pequenas, isso, são pequenas coisas que faz com que uma coisa é. Há pouco tempo, um amigo meu partilhava, que acho que até esta semana foi o lançamento do livro do Jeff Bezos. A Amazon, quando é criada, tem realmente esse foco no cliente, por assim dizer. E a questão, às vezes, como tu estás a dizer, muitas vezes as coisas são feitas, mas as pessoas. Eu pergunto, ok, não é porque tu entregares o produto, o processo acabou, não é? Como é que tu medes a satisfação do cliente? Do processo de entrega, desde o processo de encomenda, desde tudo o resto. Ou seja, é isso que tu dizes, acho que é bastante relevante. Como é que se mede a satisfação do cliente, não é? sim, e para isso é preciso ter uma perspectiva do ciclo de vida do cliente. É preciso perceber que, às vezes, aparece uma reclamação no call center que teve origem na fase do onboarding da plataforma, não é? E a pessoa já falou com com vários interlocutores, com várias áreas da empresa, e depois quando chega lá à frente, e quando a empresa não tem esta perspectiva de ciclo de vida e não tem ferramentas que lhe permitam avaliar a jornada do cliente, já para não falar de processos integrados que deem esta Sim. visibilidade da jornada toda, a coisa fica mais difícil, não é? E, portanto, os níveis de maturidade são muito diferentes. Claro, Para voltar à ter uma visão de 360 graus, não é? Não é só a sim, encomenda e a entrega, não é? isso passa por várias questões. Sim, somos focados no cliente, ok. Então, e bases de clientes? Ah, sim, temos uma na contabilidade, que serve para ver se a fatura já chegou e se o cliente pagou. Depois temos outra, as áreas de vendas, que têm a sua base de clientes, base de dados. O marketing também tem faz uns eventos e também tem umas bases. Então, mas onde é que está a visão única do cliente? Claro. E como é que estas diferentes, esta informação é integrada? Como é que, quais são os insights que se podem gerar destes dados que pode gerar informação? Portanto, quando começamos a esmiuçar um bocadinho a maturidade, percebemos que de facto há muita diferença. Agora, o que eu penso que é positivo é muitas empresas, as pessoas, e nomeadamente os líderes, têm a consciência da necessidade de darem esse passo e darem esse caminho. Há até um estudo recente da Gartner que perguntava exatamente isso, que era, foi o ano passado, a Gartner perguntou a vários CMOs na Europa qual era a forma como, a maturidade em termos dos dados, do uso dos dados e Uhum. Customer and Data Centric Maturity, não é? E o que é interessante é que pá, aí mais de 80% das organizações na Europa estão num estágio ainda muito incipiente, mas quando perguntam às mesmas pessoas onde é que desejam estar em 2025, daqui a 2 anos, todos querem estar num estágio já de muito maior maturidade já de alguma solidez, porque percebem o valor desse caminho. Não é? Portanto, a ambição existe, é preciso fazer o walk the talk e isso dá muito trabalho. Isso dá É, muito trabalho. acredito que sim. Ou seja, o processo de evangelização começa a estar já mais maduro, já não é preciso tanto o processo de evangelização, porque as pessoas percebem a importância. Mas quais é que tu consideras da tua experiência os principais desafios para que se possa, de uma certa forma, implementar uma cultura centrada no cliente e como é que tu tentas ajudar a ultrapassar essas barreiras, vá, por assim dizer? Bom, os principais desafios têm um bocadinho que ver com o que estávamos a dizer. Tem a ver com Uhum. a integração e a perspectiva de cliente. Uhum. Há um desafio cultural, que é as empresas. E repara, quanto mais bem sucedida é a empresa na qualidade do produto ou do serviço, às vezes maior é a resistência para olhar para o mercado.
Porquê? Porque o produto sempre foi bom, sempre vendeu. As nossas vendas são boas, estão a crescer, nós temos um produto melhor que a concorrência. O que é que está mal? Sim. Eu às vezes socorro-me de um exemplo que é assim mais transversal, mas que eu penso que é sintomático. Se nós fôssemos perguntar aí há 5 anos atrás, às 3 ou 4 melhores empresas de táxis em Lisboa e no Porto, o que é que estava mal, ah, eles diziam que não estava nada mal, não é? Certo. Não, está a crescer. E depois há um dia que aparece um disruptor, que é o Uber, não é? Que foi o primeiro a aparecer. Ai, 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 precisamos de regulação porque isto é inadmissível. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que, ainda que bem, não saíam muitos os que se podiam gabar do serviço, da qualidade do serviço, mas Certo. alguns havia, esqueceram-se que havia uma insatisfação grande e que havia um conjunto de necessidades e de expectativas dos clientes que não estavam a ser atendidos. E, portanto, a grande questão tem a ver com isso, tem a ver com as empresas não anteciparem ou não supor, não têm muitas vezes a humildade de perceber que aqueles clientes que valorizam o seu produto ou o serviço podem ter outras necessidades, podem ter outras expectativas que não estão a ser atendidas. E, portanto, quando nós não somos sensíveis a isso, quando nós não colhemos esse conhecimento, há outros a fazer, não é? E Claro. podem aparecer disruptores de um dia para o outro, que estão a aparecer nas várias indústrias que ameaçam completamente os incumbentes ou as empresas que estão há mais tempo com certos modelos de negócio. E repito, quanto melhor for a qualidade do produto e do serviço, às vezes o sucesso passado não garante o Peço futuro. futuro, não é? Sim. E já temos vários exemplos de indústrias que foram afetadas por essa mesma questão. Por isso, acho que o desafio é olhar para o mercado, é antecipar as necessidades e é também este desafio cultural de pôr a organização toda. Porque repara, o status quo, e quando temos sucesso, quando vendemos, quando crescemos as vendas, o status Uhum. quo não ajuda muito, porque as empresas que querem fazer uma transformação para culturas centradas no cliente, se calhar têm que trabalhar de uma forma diferente. Certo. Têm que integrar estas diferentes bases de dados, têm que pôr as equipas em lógicas de smarting, que é sales and marketing. Não é? Se nós temos uma jornada digital, se nós fazemos e-commerce, e muitas vezes o e-commerce cai na esfera do marketing, Uhum. portanto, o marketing também vende. Ou o marketing também é responsável por uma grande parte do funil de vendas. Certo. Nós temos que ter objetivos alinhados, não podemos ter as vendas a vender num canal e o marketing a vender noutro canal e não haver. Portanto, tudo isto leva a que muitas vezes o status quo, a forma como as empresas estão organizadas, os processos que têm, as reuniões que fazem, os KPIs que Uhum. partilham, têm que ser revistos e têm que ser atendidos. Nomeadamente, a satisfação do cliente tem que ser parte deste horizonte e tem que haver objetivos de satisfação do cliente, não é? Ah, Portanto, há todo um caminho, há toda uma transformação cultural que é talvez um dos principais desafios para, para as organizações superares. Eu, uhum. felizmente, como já vivi, tenho algumas histórias de guerra nestas matérias, posso mais facilmente ajudar as empresas a se calhar não cometer alguns erros que eu já vi serem cometidos ou que já cometi, e portanto essa experiência vale para ajudar a fazer um caminho não tão agreste, digamos Certo. assim. Não, e no fim de contas acelerar o processo. E tu tocaste aí num ponto que já me aconteceu, que às vezes quando chega a algumas empresas parece que dizem este é o departamento de marketing, este é o de vendas, parece que cada um pode trabalhar sozinho, né? Se calhar há uns anos, corretamente ou não, era a realidade que era, mas hoje em dia já não faz tanto sentido. E há pouco tempo, quando já tinha partilhado esta história, não interessa quem, eu dizia, mas porquê é que vocês não convidam o cliente a vir ter convosco? Não trazem um cliente à vossa fábrica? E ele ficou um bocado surpreendido porque foi um bocadinho o que tu refletiste, não, mas eu continuo a vender, por isso. E eu disse, está bem, mas se calhar tu podes vender, mas ainda podes vender mais. Ou até podes ajustar o teu produto às necessidades que existem nicho de mercado que não esteja a ser explorado. E estas pequenas, vamos lá, esta moda das startups, às vezes apanham estes nichos, né? E rapidamente, se calhar, tiram ali aquele pedaço que se calhar não faz moça numa fase inicial, mas exploram de uma forma mais eficaz e têm resultados até já bastante interessantes, né? Sem dúvida, É. sem dúvida. Boa. Diz-me uma coisa, João, no meio destas jornadas que já tiveste e desafios, alguma história de algum projeto que tenhas tido, que tu lideraste e tu que tenhas
tirado algumas lições e que digas, eu sei, isto serve de aprendizagem, porque eu acredito que seja um desafio quando nós vamos falar com estes clientes e eles sabem a importância, mas outra coisa é nós começarmos a tocar nas dores deles e que eles têm que mudar a forma como trabalham, não é? Sim, eu talvez referisse o exemplo que lhe dei na primeira pessoa na Galp, e Uhum, estamos a falar de 2015 a 2019, e esse, enfim, por ter vivido na primeira pessoa, é um exemplo importante em termos de referencial e de uhum, caminho. Estamos a falar de uma grande organização, não é? Que dispensa apresentações. sim, Toda a gente em Portugal conhece a dimensão da empresa, a pegada que tem em termos de oferta de energia, oferta de serviços na área de energia, da mobilidade. Ah, portanto, o que é determinante para uma empresa desta dimensão fazer uma transformação com foco no cliente? Para já, o objetivo estratégico e o envolvimento da administração. uhum, Ou nós temos os principais stakeholders envolvidos e comprometidos, não basta estar envolvidos, é sim, comprometidos com esse comprometido. caminho, desde o primeiro dia, ou então a coisa tem a perna curta, não vai longe, Uhum, ok? Portanto, isso aconteceu, nós tivemos uma equipa que foi determinante para que isso acontecesse e conseguimos ter um compromisso transversal, desde o topo de hierarquia até às operações, até à frente de loja, não é? Com todo este envolvimento. Portanto, primeira questão, este envolvimento e esta liderança comprometida para acontecer. Depois, uma abordagem pragmática, uma abordagem centrada em retorno. Portanto, uhum, nós não vamos fazer uma transformação, não vamos fazer uma app, não vamos fazer um site, não vamos fazer um portal de cliente, porque, ai que giro, a Apple também tem, vamos ser a Apple da energia. Não é isso, não estamos a falar de modas, nem de uhum, chavões, nem de tendências. Nós vamos fazer uma coisa que faz sentido para o cliente. E nós vamos fazer um investimento. Vamos gastar uns milhares de euros porque vamos otimizar a jornada, vamos gerar satisfação e se calhar vamos pôr pessoas que hoje têm tarefas muito rotineiras a fazer outras coisas. E mais, vamos dar uma experiência e vamos dar um contacto com o cliente que é incomparavelmente melhor. Se o cliente, para fazer uma encomenda de uma coisa que já encomendou, que tem a especificação definida, tem o preço definido, tiver apenas que clicar num botão da app, uhum. é muito mais fácil do que estar a marcar uma reunião, a enviar um e-mail, a fazer um telefonema, a agendar, quer dizer, é este tipo de coisas, não é? Portanto, accountability e Uhum, uma perspectiva de fazer a transformação com o foco no melhoria da jornada, numa jornada e na identificação dos pain points e dos pleasure points, dos pontos de satisfação e pontos de satisfação, e numa jornada inventada para que aquilo que vamos fazer seja determinante. Portanto, este foi o segundo pilar, depois da liderança comprometida e do envolvimento transversal, uhum, é ter uma perspectiva de análise da jornada e de uma jornada desejada para resolver problemas que possam estar a acontecer. No fundo, é lançar a inovação com base não em ideias, não em uma sessão de design thinking em que as ideias são commodities e, portanto, nós se quisermos ter ideias, chamamos 15 ou 20 estudantes finalistas de mestrado e temos um painel enorme de ideias. A questão é o que é que fazemos com essas ideias, não é? A claro. questão é o que é que o tempo que levam. Não, o que estamos a falar é de, focando na atual realidade, resolver as questões e o mapeamento da jornada ser o radar para a inovação e para a transformação da proposta de valor. E, portanto, essa foi a segunda questão que conseguimos fazer portanto, foi outro dos pilares do sucesso. Terceira questão, resultados. Não é? Sim. Resultados, que é nós mostrarmos ao fim de um, dois e no caso ao fim de 4 anos, o valor gerado, seja em número de clientes fidelizados, seja em valor criado para a empresa, para os parceiros e para o cliente, não é? Seja em níveis de satisfação, seja no impacto da transformação em termos de Uhum, inovação, em termos de novas soluções que existem. Portanto, estas três coisas, a liderança comprometida,
O mapeamento da transformação com base no mapeamento da jornada e num foco para a inovação na proposta de valor com base nessa jornada e resultados visíveis, portanto, ter objetivos e ter resultados visíveis, foram três pilares desse projeto, um projeto de grande escala. Estamos a falar de uma empresa com negócios B2C, B2B, Uhum. com, na altura, duas refinarias na mochila, com uma cultura e um processo todo de aprovisionamento e de aprovação na lógica samurai, e portanto os tempos exigiam uma atuação ninja, não é? É, Porque o mercado muda muito e, portanto, tudo isto deu-me uma enorme satisfação, deu-me uma grande aprendizagem, e foi de facto um tempo com resultados muito positivos, sim. ah, e que eu e a equipa com quem trabalhei tivemos muito orgulho, muita satisfação, aprendi imenso, e portanto é um projeto que me marcou bastante. Boa. Diz-me uma coisa, tu tocaste aí num ponto que acho que é importante, que é os resultados, não é? As empresas vivem dos resultados. Como é que tu tentas equilibrar a parte dos resultados com este processo, que não é instantâneo, né? Como é óbvio, não é um processo que entra e se veja logo o impacto. Como é que é gerido esse mindset? Porque existem metas a atingir, vão aparecendo obstáculos, há pessoas que vão aceitar mais facilmente, outras não, ou seja, é um processo natural, mas no final do dia como tu disseste muito bem, quem suporta vai dizer que é resultados, né? Pronto, como é que tu tentas equilibrar esta balança entre uma coisa que está a ser transformada e que vai ter impacto no futuro com aquele dia a dia? É uma questão sensível e que tem que ser Claro. vista caso a caso. Certo. Não há um one size fits all, não temos uma receita, e, portanto, diferentes investimentos e diferentes processos tiveram, se calhar, abordagens diferentes. O que é que são rules of the thumb? O que é que são daquelas coisas que aprendemos e que a experiência nos diz que podemos aplicar? O mapeamento da transformação, ou seja, nós sabemos qual é o impacto que aquela medida vai ter, e o tempo que leva e a exigência que traz. Uhum. E portanto, há certas coisas que nós descobrimos quando fazemos o mapeamento da jornada e quando fazemos um mapeamento também da transformação e da inovação da proposta de valor, o Canvas Business Model, Uhum. o Value Proposition. Quando fazemos esses exercícios de diagnóstico, aparecem soluções de melhoria que têm, muitas vezes são quick wins, são coisas que nós rapidamente percebemos que o investimento é baixo e o retorno é elevado. E, portanto, são ganhos rápidos, são coisas que nós podemos facilmente implementar. E essas é fazê-las, quer dizer, essas é Claro. fazer já, não é? As outras que são mais impactantes, mas que também exigem um esforço maior, seja em termos de recursos, e estamos a falar de recursos financeiros, recursos humanos, Humanos, sim. adaptação de processos, têm que ser parametrizadas e têm que ser pautadas de uma forma diferente. Agora, surge sempre uma panóplia de ações de transformação e é surpreendente muitas vezes aquilo que ganhamos e os ganhos rápidos que conseguimos, às vezes em curto prazo. Depois, para nós fazermos a transformação e ter o impacto desejável, quer dizer, há uma coisa que se fala muito que é a agilidade, que é incontornável, que é nós Sim. termos formas ágeis de atuar. O que é que foi, no meu caso, uma chave muito importante digamos, uma alavanca para essa Uhum. transformação? Foi medir o retorno, portanto, o ROI do marketing, qual é o investimento que nós tínhamos. Nós fazíamos todos os anos orçamentos de base zero e, portanto, tudo aquilo que eu pedia aos stakeholders, que pedia aos acionistas, o investimento que ia fazer era contrastado com o retorno, com uma métrica de retorno. E depois uma outra questão que foi o forte alinhamento da direção de marketing que eu liderava com a direção de sistemas ou de tecnologia. Okay? Uhum. Consegui ter um colega e percebemos que juntos podíamos fazer a Sinergias, transformação. né? E foi nessa ligação, é claro que digam assim, sim, mas as vendas é importante, é essencial. Os recursos humanos é essencial porque os recursos humanos têm que nos ajudar a mudar a estratégia de formação, a mudar se calhar os KPIs, a mudar o foco, a criar prémios, a criar fóruns digamos, promoção, distinção, elogio. Tudo isso é muito importante, mas para esta transformação, naquele momento, ter uma parceria forte e ter o entendimento
da área de sistemas e do meu colega que tinha nessa altura a responsabilidade dos sistemas foi uma chave muito importante. Sim, no fim de contas, e acho que isso é bastante relevante às vezes para não ver essa sensibilização, quando nós dizemos uma área, não estamos a excluir outras, né? Por isso o que nós estamos a dizer é onde vai haver, se calhar, talvez mais esforço, mas como óbvio, nós não fazemos nada sem pessoas, né? Por isso, no final do dia, por Sim, isso. sim, Luís, repara, e a questão de atingir metas e os desafios, a questão que tu colocas, depende, quais são os critérios? Se nós estamos a uma coisa é eu ter metas e ter desafios que são os meus KPIs deste ano. Outra coisa é eu Uhum. perceber que o mercado e uma coisa mais importante, que é a empresa, tem que se adaptar ao mercado, tem que se adaptar às necessidades desse mercado para ser sustentável. Não é os Claro. resultados deste ano, eu estou a falar dos resultados deste ano, do ano que vem e dos outros vindouros, não é? E para ir para novos mercados e para chegar a novos segmentos-alvo. Portanto, quando nós temos esta perspectiva mais alargada e quando nós conseguimos ter um racional e ter métricas que sejam globais, que sejam integradas, e não olhamos para o nosso umbigo e para as vendas deste ano e para os KPIs deste semestre e para eu ter prémio ou não ter, Uhum. hum, a coisa Claro. é mais integrada, não é? É mais holística. E é essa Sim, perspectiva holística. e sustentada, porque no fim de contas parte de uma base, seja qual for o departamento, no final do dia não sobrevive sozinho, né? Por isso ninguém vai atingir um objetivo e os outros todos vão atingir, não é? É muito difícil. Eu costumo dizer, os clientes são todos importantes, mas quando nós fazemos a segmentação e fazemos o Customer Lifetime Value, que é outra métrica muito importante, além da satisfação do cliente, além do NPS, quando nós avaliamos o Customer Lifetime Value e descobrimos que se calhar temos 20% dos clientes que valem 80% da nossa margem ou dos nossos resultados. Quem diz 20-80 diz Sim. 30-70 ou diz 10-90. Há empresas que podem ser 10-90. Pá, os clientes são todos muito importantes. Mas aqueles 10 ou 20%, se nós não tratarmos bem deles, se não os garantimos, se não os sustentamos, se não os desenvolvemos, nós perdemos 70 ou 80% dos resultados. E, portanto, a empresa está em risco. E, portanto, é esta lógica de valor, sustentabilidade do valor e desenvolvimento de crescimento que as empresas, no seu todo, têm que fomentar para poder fazer face às transformações que são necessárias, porque os mercados mudam e, portanto, só dentro desta perspectiva mais, se quiseres, um bocadinho mais meritocrática, mais holística, eh, de empresa e não tanto de departamento, que a lógica das metas globais e dos desafios pode ser enfrentada. Sim, e o ponto que tu tocas no final de contas que no final do dia somos todos a empresa, não é o departamento A ou B. Claro que se não houver vendas a empresa é isto ou aquilo, às vezes há este, cada um puxa do seu, mas no final do dia temos de trabalhar como um todo, né? Porque a empresa sobrevive como um todo, né? Por isso, É. João, diz-me uma coisa, durante este, ou seja, como tu dizes, além da consultoria, advisor de outros, tens uma componente muito forte que é a parte da formação. Ou seja, e que deve ser um desafio interessante, porque vimos um mundo, vamos lá, apesar de acontecer na área dos executivos, pessoas que já trabalham, mas também estamos a formar pessoas e estamos a tentar aqui com que as pessoas saiam com as maiores ferramentas possíveis para que se adaptem mais facilmente no mercado. Como é que tu tentas fazer esse equilíbrio de, se for preciso, de manhã estás numa empresa e à tarde, se for preciso, ou vice-versa, estás a dar formação a estas pessoas, que deve ser um desafio interessante. Como é que tu tentas fazer esse equilíbrio? Não é fácil. Não é fácil. Às vezes é complicado gerir a agenda e ter essas diferentes frentes de trabalho. Agora, como eu costumo dizer, tenho o patrão mais exigente que eu já tive, o maior controlador que eu já tive, que sabe tudo da minha vida, não é? Sabe. Mas tenho a grande sorte desse mesmo boss dar-me coisas que eu gosto imenso de fazer, não é? E, portanto, Uhum. se por um lado tem essa exigência, por outro lado tem a grande virtude de me dar uma motivação muito forte, porque só me dá coisas que eu gosto de fazer e, portanto, isso ajuda bastante. Eu inspirei-me no modelo, eu tive, nas várias vezes que fui àquela, eu tive em particular dois professores que admirei e que tinham exatamente este modelo e foi onde eu me inspirei. Para mim faz muito sentido a vida mais no mundo real da consultoria e do advisory conjugada com a formação de executivos. No sentido em que eu valorizo muito a experiência própria, as lições do terreno. Uhum.
Fazendo um bocadinho a analogia, uma coisa é fazer investigação e estar num laboratório, outra coisa é fazer operações e estar no centro cirúrgico e estar todos os dias a lidar com. Claro. São ambos muito importantes, ganham muito um com a experiência e com o conhecimento do outro, mas são realidades diferentes. Eu gosto de estar no mundo real e gosto de trazer essa experiência para ser partilhada. E Hum. portanto, o que tento fazer é isso, é conciliar e dar também, digamos, privilegiar muito os trabalhos e os projetos onde isso pode ser relevante. Não sendo um académico puro, eu não falo de modelos teóricos, não falo de questões que tenho vindo a investigar na academia só. Aquilo que posso partilhar, o valor que posso trazer são algumas lições do terreno, algumas histórias vividas na primeira pessoa de algumas vitórias, alguns insucessos e que podem acrescentar a outros. Eu costumo dizer às minhas filhas que há duas formas de nós aprendermos na vida. Uma que é relativamente barata, que é à custa dos outros, portanto, é ver Dos outros. os erros que os outros fizeram e não os repetir. Outra que é um bocadinho mais cara, que é nós incorremos em erros que podíamos ter aprendido, não é? E é um pouco por aí que tento também fazer esta jornada agora, portanto, é partilhar. E sim, dá muito desafio e é um equilíbrio muito desafiante estas três facetas, mas é Satisfatório. altamente satisfatório e pá, dá-me um retorno muito grande. Sim, no fim de contas é tu partilhares um bocadinho da tua experiência, né? O que é que tu tens passado. Por vezes a gente, quando partilhamos a parte académica, parece que estamos a querer dizer esta poderá ser uma das formas a aplicar, né? Mas depois quando chegamos à realidade, por vezes, por vários contextos, por várias virtudes, essa forma não é aplicável, né? É, é, no fundo se quiseres, esses calos do terreno que eu valorizo e que tendo a privilegiar, seja também para aprender como para Partilhar. partilhar, para ensinar algumas coisas que. Sim, por forma também, no fim de contas, ver às pessoas o que se trata na parte académica é um guião, no fim de contas, que pode ser aplicável, mas por vezes, por várias vicissitudes ou por contexto do mercado, pode ter que ser ajustado e se calhar até fazemos coisas que se calhar não estão pensadas, porque é a única forma naquele momento de as realizar, não é? É isso e é uma questão de escala. Nós somos um país, enfim, com a escala que temos, não é? Com o mercado Hum. que temos, e muitas vezes há um preconceito que eu considero que não nos ajuda muito, que é, isso só serve para as grandes organizações. E eu sou completamente contra esse preconceito, porque independentemente da escala e do tamanho, as organizações devem fazer o esforço de se adaptar e procurar. E isso, acima de tudo, querem crescer. Porque com esta É, condicionante que nós temos, com este mercado que nós temos, se nós não tivermos essa ambição, hum, acho que as coisas ficam mais difíceis, não é? é. Hum, eu E, e bebi para mais, bastante. e para mais, como tu dizes, o nosso tecido empresarial são 98% ou 99%, não quero estar aqui a falhar o dado, por isso, tudo bem, as outras empresas, as maiores, têm outra capacidade, seja ela financeira de recursos, mas as que são menores, se querem ser mais competitivas, se querem ser inovadoras, serem eficientes, aqueles nomes todos, também vão ter que fazer alguma coisa, não é? Sem dúvida. E é por aí, ou seja, é dessa possibilidade de escalar, dessa possibilidade de encontrar parcerias, de desenvolver a proposta de valor, pensando mais em complementaridades, que eu acho que posso aportar valor portanto, esse caminho, acho que é um caminho muito relevante para Portugal, porque não crescemos aquilo que se calhar gostaríamos de crescer, aquilo que seria importante, de forma a que houvesse um bem-estar transversal maior e que houvesse maior satisfação em termos sociais, em termos de crescimento. Eu faz muita confusão ver hoje em dia a nossa camada mais capacitada e mais investida em termos de formação da sociedade partir e a deixar o país. Quer dizer, temos uma Isso é, imigração altamente qualificada, e não estamos a aproveitar esse investimento, esse capital humano que temos. sim. Ahm, Tocaste aí num ponto muito importante, que eu às vezes já tive a oportunidade com algumas pessoas que estiveram aqui, como o Tim Vieira e outros, que é
nós estamos a formar pessoas, estamos na era, vamos lá, que as pessoas estamos mais evoluídas, as pessoas estão a estudar mais e tudo o resto, mas depois sinto, com muita pena minha, que as pessoas, tudo bem, as pessoas gostam de bom tempo, gostam da comida, gostam da praia e tudo o resto, mas nós não vivemos grande parte do turismo, né? Mas também temos de ter outra forma de fazer as coisas. Até o turismo, na minha ótica, está a ser feito já de uma forma incorreta, mas pronto, não é o tema da nossa conversa. Temos que ser inovadores nisso. E é triste depois vermos essas pessoas irem embora, né? De uma forma, e não parecendo o mercado do futebol, mas uma quase como fosse uma transferência gratuita, em que nós todos contribuímos para a formação dessas pessoas e elas abandonam o país porque têm que ir procurar melhores condições. E isso é um bocado, também fico um bocado triste com isso, não é? O turismo eu nesta semana tive a moderar um debate na Nova, numa conferência que houve exatamente sobre o turismo e como é que o marketing pode ajudar a criar valor no turismo em Portugal. E o turismo acho que é um bom exemplo. É um dos setores core, é dos setores que pode ser perfeitamente diferenciador. Ahm, do meu ponto de vista, tem que haver uma capacidade holística e tem que se valorizar aquilo que é de facto singular. E nós não podemos entrar em padrões, entrar em ofertas padronizadas, semelhantes, o mesmo tipo de proposta de valor que tem Espanha, que tem outros países, muito mais massificado. Nós temos que ser muito mais de nicho, muito mais de valor. E é esse esforço que eu vejo também nas empresas, noutras indústrias. Que é Eu não sendo. valorizar o que é diferente e definir os segmentos-alvo e trabalhar para esses segmentos-alvo com o valor que nós temos e que outros não têm. Pá, não tendo a tua experiência, eu acho que esse é um ponto que tu tocaste aí que é muito importante. Por vezes, não digo só a nível do turismo, mas penso eu, da minha sensibilidade, as empresas não fazem bem uma segmentação. É um bocadinho, este produto, desculpa a expressão, é para todos. E quando é para todos, dificulta aquilo que também não sabem o que é a proposta de valor, depois de entregar. Depois ficamos aqui num limbo, não sabemos se estamos a fazer bem, o que é que estamos a fazer, e se for preciso até vamos vendendo e depois dizemos, ok, isto está a correr, pronto, mas perdemos-nos um bocado no meio deste mar, por assim dizer. Não sei se tens Sim, essa mesma opinião, não é? sim, e eu acho que tem muito que ver com aquilo que as empresas interpretam como proposta de valor. Pois é Esse isso. é um ponto-chave que é, para mim, proposta de valor são quatro coisas. É a marca, e ninguém vive sem uma marca, é o fator diferenciador, é a marca, é aquele prisma que nos permite escalar e gerar muito mais valor. É o produto, é o serviço. Não vejo ninguém vender produtos que não tenha serviço, e se o fizer, está só a descurar o valor que o seu produto pode acrescentar e, portanto, Uhum. tem tudo a ganhar em perceber e dar serviço junto com o valor. E é um quarto fator da proposta de valor que é, hoje, o fator diferenciador para muitos negócios, que é a experiência. Qual é a experiência que nós damos? E, portanto, são estas quatro coisas que fazem a proposta de valor. Muitas empresas focam-se muito no produto e na marca, portanto, fazem muita comunicação na altura do Natal, e então É, é vê-las a fazerem comunicação em valores muito bonitos, e depois esses valores não têm nada que ver com refletido. aquilo que é a É, experiência e aquilo que é o core da empresa e a forma qual é a cultura da empresa, como é que a empresa trabalha. E, portanto, há um gap, há um vazio entre aquilo que a empresa promete e aquilo que entrega em termos de experiência, em termos de serviço. E a experiência, hoje é importante perceber que a experiência é a experiência global. É a experiência do cliente, é a experiência do utilizador, mas é a experiência do colaborador. E nós claro. não podemos querer dar uma experiência fantástica ao cliente se a experiência do colaborador não foi boa. Se nós carregarmos muito a operação e não dermos tecnologia, não dermos processos, não tivermos um alinhamento perfeito, o tempo de qualidade para o cliente, do colaborador ou das equipas, não vai ser nenhum. E portanto nós Claro. vamos é carregar muito e isso vai se sentir. Portanto, para mim passa pela consciência do que é a proposta de valor e o que é que nós queremos fazer de diferente nestes Acho, quatro ângulos. boa. Acho que está aqui excelente quatro notas. João, diz-me uma coisa aqui mais fora do âmbito, talvez algum livro ou filme que tu recomendes aqui, gostasses de recomendar? Eu tenho um problema com a geração de de novas ferramentas e de referências que é, infelizmente,
tenho muito mais apelo e sou muito mais sugestionado do que aquilo que eu consigo ver e observar. Neste momento estou a escrever um livro, portanto leio muita coisa, muitos artigos, mas não tenho, e leio muitos capítulos de livros, porque tenho interesse particular naquilo que estou a escrever. Não tenho tido tempo para ler muitas coisas fora da caixa, como costumo dizer. Há, no entanto, uma série que eu tenho vindo a acompanhar e que, deixa-me só ver aqui no telemóvel, está aqui. Há uma série que eu acho que me tem impactado e que tenho gostado bastante na Netflix, que é The Playbook, que conta a história de vários treinadores. Uhum. Está lá o José Mourinho também, mas está um treinador, está a treinador de futebol feminino dos Estados Unidos, está um treinador da NBA, coach, e são histórias de líderes e de homens no terreno com lições e com impactos perfeitamente holísticos. Portanto, se eu posso deixar uma recomendação, acho que seria essa, The Boa, Playbook, boa. que tem várias histórias de vários coaches e vários treinadores que marcam e que eu gosto bastante de Boa. seguir. Boa, boa recomendação. Aqui quase no final, João, como é que tu geres, ou seja, estes momentos de pressão barra desafios que correm menos bem, como é que tu tentas gerir aqui para, como se costuma dizer, andar em frente? Ahm, Tento encontrar alguns escapes, tento encontrar algumas ferramentas que são absolutamente decisivas para poder lidar com essas situações. Eu sou um fanático do desporto, eu sou dependente, tenho uma dependência, uma forte dependência que é desporto. Para mim, o sinónimo de saúde e de bem-estar tem a ver com nós mexermos o corpo e não o sentirmos. E portanto, toda a vida fiz desporto, valorizo muito o desporto. Eu, quando me apresento, costumo dizer que, na essência, sou um jogador de rugby falhado. O que eu gostava é ter sido um grande jogador de rugby e hoje gostava de ser treinador da seleção da Nova Zelândia. É isso que, se eu pudesse concretizar um sonho, é isso que eu gostaria de ser. Não tendo sido capaz, não tendo as competências para chegar a esse nível, hoje tenho que fazer outras coisas. Digo-me a fazer outras coisas. Mas o Certo. desporto, o desporto sempre foi o meu lugar de evasão, de aprendizagem e também de escape. Houve uma altura Boa. que corri muito, tinha um stress muito grande no mundo corporativo, uma altura que vivi um stress muito grande e na corrida fiz muitas maratonas, meias maratonas, muitas vezes na corrida encontrava soluções para coisas que no escritório, nas reuniões não conseguia tão facilmente encontrar. Portanto, para mim, é muitas vezes ou no ginásio, ou no tatame, ou no terreno, no desporto, que consigo lidar com, Realidade. com essas situações e curar algumas feridas do mundo dos negócios. Claro. Às vezes, claro que é mais fácil falar, às vezes nós temos que sair do contexto que estamos, né? Para ter uma visão diferente, porque estamos muito embrulhados e não conseguimos desbloquear, né? Por assim dizer. Né? Sim, sim, sim. Boa. João, algum conselho que tu guardes que possas considerar que foi um bom conselho? Sim, sim. Acho que os dias de hoje nos exigem, penso, duas coisas. São dois conselhos que eu ouvi e que valorizo. Um é a capacidade, com a transformação que o mundo está a ter, de, de estarmos atentos, de sermos humildes e de conseguirmos estar atentos para aprender todos os dias mais. O Uhum. outro é quase uma derivada deste, que é um conselho que eu ouvi há bem pouco tempo e que marca bastante, porque, enfim, para todos os efeitos, eu nos últimos 2 anos, 3 anos, socorri-me bastante deste conselho, que Uhum. é talvez o fator diferenciador hoje, que é a capacidade que nós temos de nos reinventarmos e de sermos flexíveis para novas abordagens. Eu considero que o mundo hoje está em grande transformação, que nos coloca perante situações muito diferentes. Há 3 anos atrás, quando se fez a estratégia, quando as empresas fizeram a estratégia para 2020, quem é que pôs na sua SWOT ou na sua estratégia que ia haver uma pandemia e iam ficar todos em casa, não é? Há 2 anos atrás, quem é que pôs na estratégia para o ano passado que ia haver uma guerra na Europa e que íamos ter o impacto que íamos ter, não é?
Enfim, estes são dois macrofenómenos, mas se formos Sim, ver coisas a nível. O que é que isto nos obriga? Obriga-nos a uma grande capacidade de adaptação e de agilidade. sim, Não estou a dizer que não devemos ter planos, não devemos ter claro, estratégia, pelo contrário, eu costumo dizer que não há bons ventos para quem não tem rumo. Se nós não sabemos para onde é que queremos ir, o vento está sempre mal, não é? claro. Agora, tendo uma estratégia, tendo um plano, em cima disso temos de ter uma grande agilidade, uma grande capacidade de nos adaptarmos ao desconhecido. Eu tenho escrito algumas coisas, um artigo que escrevi há pouco tempo no Dinheiro Vivo é exatamente o marketing para o desconhecido. Não é marketing para totós, mas é marketing para estes tempos de grande transformação e que exige uma grande adaptabilidade, uma grande. Portanto, esse será talvez o segundo conselho que eu valorizo muito, que me deram, que eu ouvi e que valorizo muito, que é a adaptabilidade, a capacidade de fazer alguma metamorfose em Uhum. alguns planos da vida. Sim. Eu queria dizer há pouco tempo, e concordo, que parece que antigamente as coisas andavam mais devagar, né? Mas já tinham a velocidade, né? E agora parece que as coisas andam mais depressa como tu dizes, não há nenhum plano estratégico, por muito, mesmo que soubéssemos abertamente que ia haver uma coisa chamada Covid ou uma coisa parecida, ninguém ia ter capacidade de mencionar isso, e mesmo com uma guerra neste momento, e até nos anos em que estamos, né? Por isso alguém dizer que ia haver uma guerra em 2022, 23, por isso ninguém se calhar ia dizer isso, não, não, isso não é possível, né? Quer dizer, pelo menos no íntimo. Bem, a última pergunta, se calhar já respondeste um bocado, como costumas, é mais fácil, talvez. Se tens algum hobby dentro desta jornada de consultoria, advisory e formação, sim, sobra um espaço para um hobby. E se estás a Sim, escrever um livro, acredito que agora sobra sim. menos tempo. Tenho aqui uma atividade que eu dou muita prioridade e que sempre que possível não abdico. Eu faço taekwondo já há alguns anos, e os treinos de taekwondo são 2 vezes por semana, Uhum. são assim, quase uma religião. É Uau, aquele dia da semana em que, visto o doboque e aquela hora e um quarto, 1 hora e 20 que estou ali, não, não não, prescinde. não é mais nada. E aliás, tenho que estar concentrado porque se não tiver, a coisa pode correr mal. E portanto tenho mesmo que me abster do resto do mundo e estar ali com o foco total. Para além disso, o taekwondo tem um conjunto de valores dos quais eu partilho, que me tem ajudado muito também no desenvolvimento pessoal. A escola onde estou, o mestre com quem trabalho, com quem treino, também partilha exatamente dessa perspectiva. E portanto é uma atividade que eu valorizo muito, tem muito impacto, porque tem-me ajudado a descobrir outras dimensões, outros valores e pô-los em prática também, não é? Porque Claro, uma palavra que se fala muito da resiliência, quando nós fazemos um combate percebemos o que é que isso é na pele, não é? isso mesmo. Conseguimos perceber no timing, ou em real time, o que é que isso quer dizer, não é? Exatamente, exatamente. João, chegamos ao fim. Pá, muito obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez e pela partilha, que acho que foi bastante qualitativa, e também pela tua experiência que partilhaste aqui um pouco connosco. Muito Eu obrigado. dou-te os parabéns pela iniciativa, é um sucesso. Tens conseguido juntar muitas histórias e muitas experiências. E olha, encantado, obrigado por me fazeres parte deste caminho, por poder dar aqui o meu contributo pessoal e desejar-te maior sucesso para o teu podcast e para as tuas outras atividades. Muito obrigado, João.